pequena, só uma página e meia, né? O compromisso com Deus, né? Vamos lá. Aqui diz, Deus atua por meio de instrumentos humanos, né? E quem quer que desperta a consciência dos homens, induzindo-os a boas obras e ao real interesse do progresso da sociedade. Então, aí, né? Que privilégio. Deus acredita em nós, né? Mesmo aí, nossos defeitos, instrumentos humanos, né? Assim, confia em nós para que a gente possa, com Ele, avançar na sua obra e concluí-la. E não o faz por si mesmo, né? Mas pelo Espírito de Deus, e atuando nele. As promessas feitas em tais circunstâncias são de um caráter sagrado, sendo fruto da atuação do Espírito do Senhor, ao serem esses compromissos atendidos. O céu aceita a oferta, e esses obreiros generosos são creditados pela importância investida no banco celestial. Os que assim procedem estão pondo um bom fundamento para o tempo futuro, de modo de alcançar a vida eterna. Olha aí, privilégio, né? Sermos cooperadores de Deus aqui na terra, mesmo com as nossas fraquezas, falhas, defeitos de caráter, mas Deus confia em nós. Agora, o outro tópico é a falta de integridade. São 4 tópicos. Um dos maiores pecados do mundo cristão de hoje é a dissimulação e a cobiça no relacionamento com Deus. Olha, né? Há da parte de muitos dos crentes descuido de fazer os compromissos com as várias instituições e empreendimentos religiosos. Muitos consideram o ato de assumir um compromisso como se não impudesse obrigação alguma de pagar. Olha aí, né? Se pensam que seu dinheiro vai lhe trazer lucro ao seu investimento em ações bancárias ou em mercadorias, ou se há pessoas ligadas a instituições a quem prometeram ajudar, e para quem fazer exceções, sente-se perfeitamente à vontade para usar o seu dinheiro como filho. A gente já viu aqui que o dinheiro é de Deus, né? A gente tem que ter muita sabedoria no estado do livro, né? Evitando dívida, que a mola mais do livro é evitar dívida, né? Dívida desnecessária, consumismo, né? Essa falta de integridade prevalece em considerável proporção entre os que professam guardar os mandamentos de Deus e aguardam o breve aparecimento do Senhor Jesus. Olha aí, né? Dinheiro é para ser investido na obra, né? Certo que é para tirar você de necessidade também, mas a prioridade é a obra de Deus, né? O outro tópico é a responsabilidade da igreja. A igreja é responsável pelos compromissos de seus membros individuais. Olha, uma vez que veja que um irmão está negligenciando cumprir seus votos, deve trabalhar bondosa e claramente com ele. Caso o irmão não esteja em condições de pagar o seu voto e seja um membro digno e de coração voluntário, então deixe a igreja compassivelmente ajudá-lo. Assim poderão superar as dificuldades e receber eles próprio uma bênção. Deus quer que os membros de sua igreja considerem seus compromissos para com ele. Olha aí, né? Deus quer que a gente esteja atuando nos compromissos, cumprindo dia a dia. Ele tão obrigatórios como as dívidas que deu no começo, né? Olha aí. Que todos passem revista sua vida passada e vejam se não há quaisquer compromisso por pagar e redimir, os quais foram negligenciados, fazendo então esforços especiais para pagar até o último centavo. Mateus 5,26. Pois todos vamos enfrentar e suportar a decisão final de um tribunal em que apenas a integridade e a veracidade se manterão de pé. Olha aí, tem que ver isso aí, né? Até sentar numa bodega, qualquer coisa, porque tudo no tribunal vai ser colocado, né? Tem que estar muito atento a isso aí, um troco errado às vezes, qualquer coisa. E a gente tem um nome a zelar tanto diante de Deus que diante dos homens, né? Agora, a razão para a diversidade. Qual é a razão para você não ser fiel a Deus? A irmã lá diz aqui: algum de vocês tem falhado em suas promessas? O Espírito do Senhor se apoderou de uma reunião em resposta à oração. E enquanto o coração era comovido por sua influência, vocês fizeram um voto. Olha aí. Enquanto as correntes da salvação fluíam para o coração, vocês sentiram que deviam seguir o exemplo daquele que andou fazendo o bem, e que alegremente deu sua vida para resgatar o seu
pecado e da degradação. Sob a inspiradora influência celestial, vocês viram que o egoísmo e o mundanismo. Aqui duas características da razão para a diversidade. O egoísmo e o mundanismo. Né? E entre o consumismo exagerado, entra você não tem controle nas suas contas, né? Tem um egoísmo, o dinheiro é seu, você acha que tudo é seu, mas não é. Né? Não conduzem com o caráter de cristão. Não era possível viver de forma egoísta e ser cristão. Não é possível a gente ser egoísta e dizer que é um cristão. Né? Mas quando a influência de seu imenso amor e sua misericórdia deixou de ser sentida de maneira tão acentuada em seu coração, vocês passaram a reter suas ofertas e Deus retirou de vocês a sua bênção. Olha aí. Né? A bênção foi cortada, né? Mais uma vez ela começa com a diversidade. A diversidade veio sobre alguns. Houve fracasso em suas colheitas, de maneira que não puderam cumprir suas promessas. Olha aí, os votos foram quebrados. E alguns até foram levados a circunstâncias muito difíceis. Então, claro, não se podia esperar que pagassem. No entanto, se não tivesse murmurado, outra coisa que Deus não se agrada, é a murmuração. Né? Se ele não tivesse murmurado e afastado o seu coração dos votos que fizeram, Deus teria agido em favor deles e aberto caminhos pelos quais todos poderiam ter pagado o que haviam prometido. Eles não esperaram com fé, confiando em que Deus abriria um caminho para que pudesse cumprir suas promessas. Olha aí, né? Pela uma descrença deles, daí Deus tirou a bênção, né? Falta de fé, falta de compromisso. E alguns tinham recursos à disposição, ela diz. E se tivesse possuído o mesmo espírito do voluntário, que tinham quando prometeram, que houveram de coração entregue a Deus, em dízimos e ofertas, que eles emprestou para esse fim, teriam sido grandemente abençoados. Olha aí. Né? Cortaram. Satanás, porém, penetrou com suas tentações. Levou alguns a colocar em dúvida os motivos e o espírito que levaram os servos de Deus a apresentar pedidos por recursos. Aí Satanás começou a trabalhar na mente, né? Onde vai esse dinheiro e tal? Esse dinheiro podia ficar com vocês. Alguns achavam ter sido enganados e defraudados. Olha aí. Satanás disse. Em espírito. Repudiaram seus votos. E tudo o que fizeram depois disso foi com relutância. A palavra relutância, eu estava olhando, é forçada, é sendo pressado. Deus quer coisa voluntária, né? O amor, o carinho. Verdade. Aí foi na relutância. Por isso não receberam nenhuma bênção. Então a gente vê aí, né, como Satanás trabalha. Satanás tem muitas frentes, não. Para tentar arruinar a gente. O bom é que a gente tem muita luz. Né? Esse capítulo de hoje, eu tenho assim, como o melhor que tem. Porque se eu tiver compromisso com Deus, todos os outros 58 capítulos, né, eu vou ser generoso, eu vou ser dizimista ofertante. Verdade. Eu não vou zelar pelo meu nome no comércio, para não estar devendo, nem fazer dívida desnecessária. Porque o carro-chefe é economia, né? Fala de economia, você tem que cuidar, o dinheiro não é seu, é de Deus, tem que ser a prioridade é Deus. Né? Verdade. Então que Deus nos abençoe, né? Que a gente seja esse bom exemplar, né? Amém. Amém. Muito bom, irmão, muito bom. Que fique na nossa mente, que possamos colocar em prática. Irmão, faça a oração. Então vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus. Mesmo a gente não sendo aqueles instrumentos que o Senhor queria que a gente fosse, mas o Senhor conta com nós aqui, né? Verdade. Para levar a tua obra. E os exemplos do passado, né, que a gente não venha quebrar os votos, Sim, Deus. como a irmã White disse. Que a gente possa ter um nome a zelar no comércio, onde for. A gente não possa só ser cristão na igreja, senão que a gente for, né? Sim, Um Deus. estilo de vida diferente, por exemplo. E obrigado por essa luz, né? Que o Senhor nos orienta. A gente não entrar em dívida, o mundo está em dívida, a gente tem. Daí na parte da saúde, quase todo mundo doente também. Então, Senhor, obrigado por essa luz. E que a gente possa botar em prática, né? Porque o que vai fazer a diferença é a prática.
Abençoa a teoria. Abençoe cada pessoa que ouviu a mensagem, que a gente possa ter esses mordomos diferenciados, eficazes, né? E que o dinheiro seja usado para a tua obra. E a gente tire só a necessidade, né? Porque o Senhor quer que a gente seja o básico, não o consumismo exagerado que foi falado aqui. Nos dá esse domínio próprio. Amém, Deus. De cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Até amanhã, irmãos. Amém. Deus te dá Bom trabalho para para todos. correr.